Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Estou orando por você, estou orando por sua casa. Peço oração por mim também e por minha casa. Amém? Estamos vivendo dias onde precisamos buscar mais ao Senhor. Isso é desafio para todos nós. Números capítulo 25, a adoração a Baal-Peor e o zelo de Finéas. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e o atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto dizem: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: Afligirei os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram, no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Olha só, Deus tinha falado aqui e 3 bênçãos tinha dado através de Balaão. Profecias foram faladas, mas Balaão, provavelmente ele tenha ensinado aos midianitas como era que eles podiam, vamos dizer assim, fazer com que a bênção de Deus não se manifestasse no meio do povo. É interessante nós observarmos isso. Os midianitas e não os moabitas são destacados para a vingança. Talvez isso se deva ao fato de o julgamento sobre os moabitas já ter sido dado no oráculo de Balaão, nos versículos 24 e 17. Aqui, a sedução de Israel em Baal-Peor é atribuída aos midianitas. Os moabitas tentaram a maldição através de Balaão, mas não tiveram sucesso. Os midianitas tentaram um plano mais sinistro, aparentemente por conselho de Balaão, que agora estava vivendo entre eles. Então, irmãos, isso é algo muito interessante, né? Como lidar com o pecado no nosso meio. Porque o pecado, ele leva à morte. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós que nascemos de novo, nós agora temos vida em nós, mas não podemos viver na prática do pecado. Pecar, todo mundo peca. Agora, viver na prática do pecado, isso é um erro que os crentes não podem cometer. Eu e você não podemos viver na prática do pecado. Então, aqui na minha Bíblia tem passos para lidar com o pecado. Números reitera que é importante para o povo de Deus saber como lidar com o pecado. Os sedutores midianitas e as serpentes impetuosas,
estão entre as analogias que mostram a natureza viciosa e virulenta do pecado. Deus lida com o pecado sem piedade e invoca seu povo para agir da mesma maneira em suas vidas pessoais. Não se deve permitir que o pecado permaneça entre as pessoas, mas deve-se erradicá-lo sempre que possível. Então, a ação na qual Números nos convoca é: confesse os seus pecados e faça restituição. Sua restituição também pertence a Deus. Confesse rapidamente seus pecados e faça uso frequente da provisão de Deus por nós para ser purificado de todos os pecados. Lá em 1 João, capítulo 1, do verso 7 ao 9, vai falar sobre isso, né? Que nós devemos confessar os nossos pecados e abandonar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Tiago também fala sobre isso, né? Nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros para que sejamos sarados através da oração de uns pelos outros. Lide sem piedade com o seu próprio pecado. Procure-o em sua mente e arrependa-se do mesmo. Não dê lugar para que permaneça ou cresça em você. Então, irmãos, não dê lugar para que o pecado cresça em você. Amém? Você foi erradicado, você foi livre do pecado ao receber Jesus como Senhor da sua vida. Então, o pecado ele não tem mais domínio sobre você. Agora, quem deve dominar sobre sua vida é a graça de Deus, o senhorio de Jesus, as direções do Espírito Santo. Lide completamente com o pecado. Qualquer pecado com o qual você falhar em lidar, pode muito bem vir a ser a sua ruína. E isso nós temos visto na vida de muitos. Olha como esses pecados que os midianitas levaram para os filhos de Israel, eles trouxeram a ira do Senhor. Olha quantas pessoas morreram, 24 mil. Não é brincadeira não. Muita gente foi, vamos dizer assim, diante daquela praga, extirpado do meio do povo. Então o pecado não só atingiu os líderes não, porque aqui vai falar o nome do líder, né? Era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas, ou seja, descendente de Simeão. E vai falar também o nome da mulher midianita que foi morta. Era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna dos midianitas. Então é interessante, porque aqui também vai se levantar Finéias, o neto de Arão. Diz aqui: vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e o atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24 mil. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, porque estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Olha como é importante ser zeloso, né? E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 12, versículo 11, Romanos capítulo 12, versículo 11, que nós não devemos ser indolentes, negligentes, mas devemos ser zelosos do Senhor, servindo ao Senhor com zelo. Amém? Então aqui, os cabeças do povo eram aqueles que deveriam ser pendurados ao sol. Trata-se do primeiro estágio de punição, aparentemente para os líderes da apostasia. Os juízes são responsáveis por executar os apóstatas, o povo que seguiu os líderes que foram punidos. Então, é muito importante nós observarmos isso. Como é que pode, né? Depois de Deus ter proferido a bênção, o homem sair dali, um líder do povo, e trazer uma líder dos midianitas e coabitar com ela no interior da tenda. Então, tem gente que infelizmente não aprende. E eles quebram os princípios assim de forma, vamos dizer assim, impetuosa mesmo, é para causar escândalo mesmo. E sobre esses não será o seu pecado, vamos dizer assim, ficado impune. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso e buscarmos, irmãos, ter comunhão com Deus,
buscarmos agradar ao Senhor, buscarmos viver uma vida de santidade. Eu sei que isso é um desafio para todos nós, mas a graça não nos dá direito a justificar pecado. Pecado se confessa, pecado se abandona, pecado deve ser deixado de lado. Amém? Então, eu creio que Deus vai estar falando, eu creio que Deus está nos mostrando, eu creio que Deus está nos conduzindo no conhecimento da sua palavra. E todas essas instruções servem para nós percebermos que precisamos cada vez mais servir a Deus e odiar o pecado. Amém? Então, hoje à noite quero convidar você e sua família a estar conosco ali na Casa do Oleiro. Estamos cumprindo o decreto do prefeito, tendo somente 50% da capacidade da igreja. Todos devem usar máscara e nós vamos estar também medindo a temperatura e fazendo a asepsia com álcool gel, além do distanciamento pessoal. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como a tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.